E aí, eu sou a Lê, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui para comentar um pouco sobre o meu novo trabalho aqui em Portugal. Vou contar como que é o modelo do trabalho, né, o tempo que eu faço durante a semana, quantas horas. E também vou comentar um pouco sobre como que foi a parte da entrevista, da procura do trabalho. Então, se você ainda não está atualizado, eu gravei um vídeo da última vez, que foi o último vídeo que saiu aqui no canal, que foi comentando onde que nós estamos aqui em Portugal, né? Qual a cidade que nós estamos. Então, nessa nossa nova cidade, nessa nova fase que a gente está aqui agora, eu precisei também, não é, buscar um trabalho para poder me manter aqui. Então, eu vou contar como que foi que eu fiz essa busca e também vou comentar como que foi a entrevista, né? Quais os requisitos que eles pediram para que pudessem me contratar aqui durante esse período. Então, quando eu cheguei aqui, eu primeiro quis fazer a busca, né, a procura de um trabalho, de acordo com as minhas experiências que eu tive anteriormente. E, inclusive, eu tive a experiência dessa vaga, né, aqui em Portugal, mas em outra cidade onde eu morava antes, que era em Valência. E aí, eu fiz uma reformulação, né, fiz um currículo, que eu posso deixar o link aqui abaixo se você não sabe como é que faz. De um site, não é? Que ele é o site onde fazemos os currículos aqui para poder entregar para a vaga de trabalho. É um site que é chamado Europass. E nesse site você coloca basicamente todas as informações que você tem, faz edição do seu currículo. Então, assim eu fiz e depois fui buscar as vagas nos sites de busca de emprego, né? E então eu fui fazer as buscas, né? Busquei em alguns sites na internet, buscando mesmo por trabalho e coloquei o nome da cidade que eu tô. Se você ainda não sabe qual cidade que eu tô, convido você a assistir o vídeo anterior que eu postei aqui no YouTube, tá? No canal. Eu busquei de acordo com a vaga que eu queria, né? Também olhei gerais o que tinha e fui enviando o currículo para algumas empresas. E aí eu me candidatei para uma vaga que é de relacionamento ao cliente, e nada mais é do que atendimento, né? Mas especificamente no atendimento do caixa, que eu tive experiência anterior aqui em Portugal, então contou bastante. E depois na entrevista eu também comentei sobre essa experiência que eu tinha colocado no meu currículo. Daí, depois de algumas semanas, né? Não foi assim tão rápido. Entraram em contato comigo perguntando se ainda tinha interesse, então marcamos uma entrevista. Fui para a entrevista, chegando lá conversei com uma pessoa primeiro, mais uma pessoa geral que faz do RH mesmo, faz as entrevistas, né? Na verdade essa foi online a primeira e depois passou para uma pessoa que é diretamente da loja, né? A loja específica que estava precisando, que é aqui da cidade. Então, com essa pessoa eu conversei, né, comentei sobre o meu histórico, sobre a questão do inglês, né, que eu fui lá para a Irlanda para fazer o curso de inglês e aprender esse idioma, né, na verdade, mais para praticar, que eu já sabia um pouco, entendia, mas não conseguia falar como muitos, né, a gente tem essa dificuldade. E aí, então ele gostou muito do meu perfil, disse que depois, caso eu passasse, ele ia me convidar para uma outra entrevista com outra pessoa. E assim ele fez depois de alguns dias. E daí fui convidada, né, para essa terceira entrevista, que foi com essa outra pessoa. E aí ele também me perguntou algumas coisas que eu já tinha falado na outra e também quis saber referente ao período a quantidade de horas da vaga, né, que eles estavam precisando, que era de part-time. É meio período. E nesse meio período ele perguntou, né, sobre essa questão. Por que que eu queria aquele trabalho de part-time? Até porque não seria interessante para eles uma pessoa entrar de meio período e depois querer aumentar, não é? Colocar ali para 40 horas semanais, que é o período integral. E aí eu comentei com ele que eu gostaria sim de ter aquela vaga em part-time porque eu precisava de um tempo também durante o dia para continuar com os meus atendimentos, né? Como eu já comentei aqui no vídeo anterior, eu estou fazendo aqui agora atendimentos de mentoria em educação financeira. Então essa parte de part-time conciliaria com o meu trabalho atual, que eu já estava fazendo antes mesmo de vir para cá, para Portugal. E aí ele disse que sim, tudo bem, e qualquer coisa, se fosse aprovada, seria novamente entrada em contato para poder ir lá e fechar
comentar, né, sobre salário e coisas assim que ainda não tinham sido comentadas antes. Inclusive, se você tem interesse, né, em planejar a sua vinda para Portugal ou para um outro país e não sabe por onde começar, eu também trabalho dessa forma, né, como uma educadora financeira, e eu ensino você a fazer todo esse planejamento, né, porque a gente sabe que tudo depende de dinheiro, e quando a gente não tem um bom planejamento, uma boa organização financeira, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então eu convido você que deseja realizar os seus sonhos a clicar aqui no link do meu site, que eu vou deixar aqui abaixo, e entrar em contato comigo caso você tenha essa necessidade e esse desejo, né, de buscar alcançar esses sonhos. E continuando, em relação ao trabalho aqui de meio período que eu consegui, eu vou agora comentar sobre o salário, né, que foi apresentado para mim como proposta, e outros benefícios também que foram incluídos, né, em contrato. Como é uma empresa multinacional, eles acabam dando, né, mais benefícios para os funcionários, além daqueles trabalhos que a gente, se você está aqui em Portugal já, tem gente que me segue já há algum tempo, está aqui, sabe que as empresas não dão muitos benefícios além do vale-refeição, não é? E aí, ele comentou sobre o salário, primeiramente, né, quando me chamou de volta. Me falou da proposta, contou que era um salário de um pouco mais acima do valor da metade do salário mínimo, né? Que no caso é 460 e poucos, mais o vale de alimentação, que chega perto dos 590. Então, assim, o valor de salário, mas com outros benefícios também, que no caso outras coisas em relação a cada 3 meses se a empresa bateu meta de vendas, tem ali uma porcentagem que todo funcionário recebe. No final do ano também tem a participação de lucro em relação à empresa mesmo, né? Ela partilha os lucros, mas de uma forma que não é em dinheiro, espécie, né? Não é depositado na sua conta, mas é compartilhado em ações da empresa. Então eu achei isso muito interessante, já para começar a investir aqui na Europa, né? E um outro ponto também do benefício, que além do vale de refeição, eles também têm um refeitório, né? Que lá sempre tem alimentos frescos, né? Frutas, iogurte, pão e cereais com leite. Então acaba que a gente come lá, né? Sem problema nenhum, pode comer o quanto quiser, eles não se importam com isso e fica bem à vontade. Nas pausas, né, que a gente tem as pausas mais curtas, de 15 minutos, então a gente vai lá comer uma coisinha e depois almoça quando é o horário do almoço ou janta, né? E agora eu quero comentar sobre a experiência que está sendo, né? É uma experiência bem diferente, porque eu nunca tinha trabalhado numa multinacional assim bem robusta, no caso, né? E aí, o pessoal, eles sempre perguntaram, né, se o pessoal estava me tratando bem. Algumas pessoas são bem simpáticas, não vou negar que outras não são tão simpáticas, mas depende do dia de cada um. Também tem os meus dias. E aí, em relação aos funcionários, é uma empresa que tem muitos funcionários, então eu não consigo lembrar o rosto ou comunicar com todos, mas com os que são mais próximos, os supervisores dali do setor, elas são bem mais maleáveis, bem mais simpáticas do que outras pessoas que eu não tenho tanto contato. Em relação ao trabalho, é um trabalho que não é assim tão pesado, né? Acaba não sendo tão pesado porque é só mais falar, cansa mesmo a voz, né? Porque ele tá falando sempre com os clientes e tem muita demanda, muita gente. O sistema, como eu estou usando o sistema de caixas, né? É um sistema até simples, não é tão complicado conseguir pegar ali em uma semana. E é mais a questão de atendimento mesmo ao cliente, né? Então a gente tem aqueles clientes que são mais brincalhões, mais simpáticos, outros nem tanto. Aqui eu vejo que tem muito francês na região, né? Aqui na cidade. Acho que eles moram aqui mesmo, porque acabam comprando muitas coisas de casa. E também muitas pessoas que falam inglês. Acredito que são ingleses que moram por aqui. E aí eles são mais tranquilos, né? Porque já não acho que estão aqui para trabalhar. Então a gente acaba que leva uma vida mais de boas, mais relaxada. Então passa para todas as pessoas, né? E um outro ponto, né, que eu quero comentar é em relação ao transporte, né? Eu consigo ir para o local do meu trabalho com o transporte público, como eu já
Eu acho que eu já comentei aqui no último vídeo também, que aqui tem um transporte público que é um ônibus pequeno. Ele passa de mais ou menos meia hora durante a semana. E aí eu consigo utilizar ele tanto para ir quanto para voltar. Outra coisa, não achei que eu iria utilizar o inglês tão cedo, né, aqui em Portugal. Eu sei que na região que a gente morava, lá em Valença, né, pro norte, lá é muito utilizado o espanhol. Inglês a gente via pouquíssimas vezes, a gente teve pouco contato mesmo com o inglês lá para a região do norte. Mas aqui, mais para o centro, né, mais para a região central, a gente vê que tem muita gente que fala inglês, mesmo os franceses que vêm para cá, não é? Eles acabam tentando ali falar um pouco de inglês para poder se comunicar, porque entre português e inglês, talvez o inglês seja mais acessível para eles. Não sei, mas eu não imaginava que eu ia poder utilizar de uma forma assim tão rápida, né, o idioma aqui na região. E um outro detalhe que não é só nos atendimentos de lá, não é? Tem muito indiano, muita gente de outros lugares aqui também que acabam comunicando em inglês, que é uma língua mais geral, não é? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado das informações. Vou deixar os links aqui abaixo, tanto do meu site quanto do site para fazer o seu currículo, né? Caso você esteja aqui pensando em vir para cá, também vou deixar aqui abaixo. E eu convido você a se inscrever, caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, e também me seguir lá no Instagram. Lá eu falo mais sobre finanças, sobre como organizar e como planejar as coisas que você deseja. Espero que tenham gostado, deixem o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!